Aquilo que eu acabei de falar aqui, que eu nem tinha preparado, mas me veio aqui na mente, é verdade. Não tem como a gente calcular o número de pessoas impactadas pelas palavras do bem que a distribuidora Loyola, em mais de 40 anos, já espalhou no Brasil e no mundo, né? Isso, eu tenho no mercado 43 anos e a distribuidora tem 33. Está fazendo esse ano 33 anos. Eu comecei menino, numa pequena livraria, numa grande livraria católica no centro de São Paulo, como office boy. Aquele que fazia as entregas, ia levar os livros na sacristia para os padres, para as demais livrarias, na Editora Vozes. E fiquei na Editora Vozes por 12 anos. Depois fui convidado por um grupo de empreendedores católicos, inclusive o fundador principal, né, que é o seu Jair Canizela, já falecido. Ele deixou essa obra para a gente tocar. Eu até lembro assim, eu lembro aquela passagem do Evangelho que fala assim dos talentos. Sim. Não é? Deixou esse talento, o Senhor deixou esse talento e estamos tocando. E com 33 anos, nós já fizemos com que os livros que a gente distribui chegar assim em pontos assim inimagináveis desse Brasil tão grande. Sim. E agora, com a facilidade da venda pela internet, nós temos um site, o site da Livraria Loyola, né? Que você pode comprar 24 horas por dia, 365 dias por ano, está no ar. Eu acho muito bacana. Eu acho essa tecnologia. Eu ia perguntar, Vitor. Hoje a gente tem o site, tem tudo. Mas vamos lembrar dessa época que você começou ali, como office boy ainda ali. Como que se fazia para os livros chegar até as pessoas naquela época ali? Então, a gente utilizava muito o marketing boca a boca e o corpo a corpo. Mas tinha uma estratégia, tinha muitos representantes que viajavam o Brasil representando ou informando, indo até as paróquias, as livrarias religiosas. Eles tiravam os pedidos, tudo na mão, nos bloquinhos, né? Mandavam pelo correio, os que estavam lá na cidade, mandavam os pedidos pelos correios, a gente processava, emitia a nota e despachava pelo correio, pela transportadora. Olha. Era muito rudimentar. O Brasil evoluiu bastante, apesar também são 40 anos, né? Nós tínhamos dificuldade muito, como tem até hoje. Uma das maiores dificuldades que nós temos no Brasil é a questão logística. A gente não tem facilidade de mandar um livro rapidamente, exceto de avião, mas é muito caro, para uma cidade do interior do Amazonas ou do Mato Grosso e tal. Mas com o tempo a gente percebe que as estradas melhoraram bastante e para mim um sonho seria ter bastante rede ferroviárias, que nem tem que nem tem na Europa ou mesmo na China, né, ou nos Estados Unidos, que você atravessa do leste a oeste de um país por trem, né? Isso era muito trem rápidos, né? Isso seria muito interessante para o Brasil. Acho que a gente ia dar um pulo, um salto de grandeza, de desenvolvimento muito grande se investirem cada vez mais na estrutura, na malha viária via trem, né? Esse modal é muito importante. Sim, sim. Eu sou da internet, então eu já jovem eu escutava dizer: esse negócio de livro está morrendo, esse negócio de livro está morrendo, esse negócio de livro está morrendo. E eu já estou para fazer 40 anos. E o que eu tenho visto é ainda mais uma necessidade, uma procura da época de quando você entrou no mercado até hoje. Quantas vezes você já ouviu essa ameaça de que os livros estão morrendo e até que ponto você está realmente ali convencido que não é bem assim? Então, já ouvi algumas vezes. E é fato, nos preocupa mesmo. Que nem, por exemplo, a gente tinha muita preocupação quando começou, a gente vendia tinha uns representantes, vendia muito por telefone, quando começou aquela vanguarda do livro telemarketing. Telemarketing agressivo, falei, vai acabar com as vendas, os vendedores, os representantes, ou mesmo as nossas vendas nas livrarias, né? Todo mundo vai começar a ligar, tudo vendo por telefone. E passou, você vai se adaptando. Agora, é fato também que o livro ele é ameaçado constantemente, principalmente agora pelo livro digital, que nós achávamos há algum tempo atrás que ia substituir o livro em papel, mas não substituiu. Isso daqui não tem como substituir. Não tem. Ainda mais para estudo, para ler, você pega. Isso aqui ele quase que nasceu perfeito. Você pega e leva um tablet na viagem. Chega lá em cima, você não tem sinal de internet. Você fica 12 horas dentro do avião.
mas tem que pagar. Muitas vezes mais caro do que um livro, o sinal. Mas está embutido na passagem. Tá, não. A gentileza está embutido na passagem já, o sinal da internet lá em cima no avião. E muitas vezes você tem questão de bateria, não dá certo. O olho começa a lacrimejar. O olho e tal. Então, esse aqui não é perfeito. Você pega... Eu não esqueço uma vez que eu estava voltando de uma viagem do exterior, acho que de Frankfurt. Eu vou todos os anos para a Feira do Livro de Frankfurt. E peguei um livro desse assim, uma viagem durante o dia. À noite é mais complicado, mas durante o dia, sentadinho, quietinho, estava lendo assim o livro. Comecei a ler o livro no início da viagem, só fui deixar terminar no fim. Tinha uma senhora do meu lado. Nossa, você leu o livro a viagem toda. Eu falei, aproveita a viagem para ler, né? E o livro era o livro, esse aqui que Frei Gilson trabalhou recentemente, A Força do Silêncio. E eu precisava de ler, porque o Frei Gilson ia trabalhar na Quaresma. Falei, nossa, o Frei Gilson vai trabalhar, e é um selo, a Edições Fonte Sapiência, que é fonte de sabedoria, né? É um selo nosso, e esse livro aqui foi trabalhado na Quaresma deste ano e foi uma alegria. Foram vendidos essa edição especial que o Frei Gilson trabalhou, que junto vem um encarte falando dos 10 Passos de Silêncio, junto que já com a edição anterior, que esse livro não é recente, ele tem mais de 5 anos, 6 anos. Já foram vendidos quase 150 mil exemplares. Então a gente fala assim, olha que trabalho de evangelização nós estamos fazendo quando se acerta um livro, quando o livro tem um conteúdo muito bom. E até hoje, a Quaresma já, 4, 5 meses que já passou a Quaresma, até hoje se vende esse livro nos nossos, a gente olha todos os dias. Hoje é muito fácil. Você liga o celular, você sabe quantos livros desses foram vendidos em toda a rede, em qual loja, que está tudo sincronizado, né? E até hoje a gente percebe que todos os dias os nossos sistemas, 150, 200 exemplares ainda são vendidos deste livro aqui. Então, eu até falo para minha esposa, né? Eu faço um trabalho também muito grande de educação, também de educação, mas de evangelização. Claro. Então, tivemos a ameaça da venda pela internet, depois tivemos a ameaça da venda por telefone, né? Telefônica, e agora vai acabar. Depois a venda pela internet, agora nós temos a ameaça das vendas pelos marketplace, que é muito ruim. De repente está trabalhando um livro desse, ele tem um custo. Um livro desse é capa dura. Está no mercado por volta de R$ 76. Não é o caso deste livro que a gente tenta controlar. A gente controla, mas tem livros que, por exemplo, saiu hoje, está vendendo bem, está precificado a R$ 50, e a gente encontra alguém vendendo pela internet, uma grande plataforma de venda, as grandes plataformas de venda de e-commerce, vendendo abaixo do preço do custo dele. Por exemplo, para a livraria, esse livro ele normalmente tem 40%. Então, R$ 70 vai, sei lá, 30, 39, qualquer coisa assim. E tem alguém vendendo por R$ 30. Muitas vezes para fazer volumes, vender rápido, conseguir um dinheiro e depois repor. E a gente sabe como é que ele consegue fazer isso. E muitos, e que isso acaba provocando? Provocando que a pequena livraria, a malha de livrarias religiosas, as livrarias brasileiras sofrem muito porque elas acabam não vendendo, porque a pessoa passa na livraria, vê um livro desse, consulta a internet, está mais barato, compra na internet. Então, nós temos que... Eu também sou diretor, já fui presidente da Câmara Brasileira do Livro, da Associação Nacional de Livrarias, e a gente tem uma proposta, um projeto de lei que chama a Lei Cortès, que é uma lei ela foi inspirada na Lei Lang, que é uma lei francesa, que ele tenta organizar controles não, mas tenta organizar o preço para que não tenha esse desparelho, esse desequilíbrio, que de repente um maior ou pela internet vende o mesmo produto, desfavorecendo uma livraria. Porque eu acho que o Brasil é um país carente de livrarias. Não importa se é livraria religiosa, católica, evangélica, ou livrarias leigas, tal. Pelo 210 milhões de habitantes, nós tínhamos que ter, no mínimo, o dobro de livrarias que nós temos. Mas ela tem que ser uma coisa viável. E, para ser viável, o empreendedor que está empreendendo, que está empreendendo em livraria, ele tem que ter lucro. Ele tem que ter preço. Exatamente. Ele tem que ter ele tem que ter retorno para poder manter o seu negócio. Ele tem o aluguel, ele tem os funcionários, ele tem o estoque, tem compra. Então, a gente
tem uma proposta de lei para ter um equilíbrio no preço de saída das novidades. Durante um ano, o livro foi lançado a R$50. Todas as livrarias no Brasil, também pela internet, só pode vender no máximo com desconto ao público com 45%. A R$45, com 10% de desconto. Durante um período. Depois libera. E os outros livros que já foram lançados? Os lançados há mais de um ano, o preço é livre. Cada um pode fazer o que bem entender. Isso aí já daria um equilíbrio. Um equilíbrio. Só que aí ajuda, faz com que as livrarias, principalmente as livrarias físicas, também tenham um poder de ganho para poder se sustentar, porque senão elas se não sustentam e acabam fechando. Fechando, nós que não tem coisa mais desagradável do que você ver uma livraria fechar. Uma livraria é um centro de cultura, é um centro de lazer, é um centro de entretenimento, é um centro de conhecimento, é um centro onde você vai encontrar pessoas que também estão procurando aquilo que você também está procurando. Uma livraria católica também é uma catedral. Tem tudo, é um lugar de evangelização. É um lugar de evangelização, é como se fosse uma catedral, né? Eu acho que eu vou citar uma coisa aqui que é interessante o que acontece. Nós temos a livraria, as duas livrarias ali no centro de São Paulo, uma próxima da outra. Aí até uma pessoa pergunta, por que uma próxima? Porque nós chegamos, daqui a pouco começou o movimento a ficar muito grande e uma estava muito pequena, ela não tinha espaço para depósito, a gente alugou um outro ponto. Aí ficaram duas livrarias, uma numa esquina, outra na outra. Aí o pessoal que tem dificuldade de ir na livraria porque está muito na mídia, midiático, né? Tipo o Frei Gilson, o Padre Marcelo. O Padre Marcelo ia em horários que a loja já estava quase fechando. Quando ele era seminarista, logo que ele se tornou padre e tal. Então ele ligava, a gente atendia e depois começou a pedir por telefone. A gente mandava os livros para ele lá na paróquia dele. O Frei Gilson, recentemente, acho que não tem o quê? Uns 20 dias, um pouquinho antes dele começar os 40 dias com São Miguel, a secretária dele ligou para o nosso gerente: estou saindo de um retiro aqui no Vale do Paraíba, no sábado à tarde, e eu quero passar na livraria. Vocês podem abrir a livraria? A gente já tinha combinado com ele. Não, a gente abre. Sim. Depois ela fecha às 1 da tarde. Ele chegou, eu vou chegar por volta de umas 2. Chegou 3, né? Sozinho, num carro simples. Colocamos na garagem, aí ele já entrou na loja para ninguém vê-lo, né? E ele ficou lá dentro escolhendo livros. Nossa, saiu com uma biblioteca de livros, que depois colocamos já algumas coisas no carro dele, o resto que estava faltando, que ele queria. Está procurando muito livro de patrística, livros bíblicos, comentários bíblicos e tal, né? Aí, na hora dele ir embora, ele ficou lá com a gente e tal. Na hora de ir embora, ele ficou todo preocupado. E agora, Vitor, como é que vai? Precisa sair correndo? Não, Frei, agora tá tranquilo. A rua aqui no centro não tem quase ninguém. Você não sabe o que aconteceu. Eu estava terminando o encontro de uns jovens lá na catedral, uma missa, quando um viu. Mas ele atendeu a todos no estacionamento e tal. Não, a rua tá tranquila, tá com encontro de shopping. Ele queria sair, passar na rua correndo. Falei, Frei, não passa não vai ser atropelado pelos ônibus aqui do centro de São Paulo, né? Falei, calma aí. Aí ele foi, um de longe viu. Olha quem tá lá, o Frei Gilson. O Frei Gilson. Aí, ele logo já entrou no carro e tal, atendeu a todos, tirou selfie rapidinho e tal, né? Mas para você ver. E a gente também faz isso, porque ser um livreiro católico também é facilitar com que o livro chegue mais facilmente na mão daqueles que estão interessados naquele assunto, né? Mas temos muitas histórias interessantes.